pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco. Hoje vamos falar sobre os bebês que chegam ao 8º e ao 9º mês de gravidez em apresentação pélvica. Aqueles bebês que ficam sentadinhos na barriga da mamãe. O que fazer a partir desse momento? Quais os caminhos são possíveis? O Brasil é um país onde o caminho da cesariana quase sempre é a única direção a seguir. Mas será que a ciência mostra que essa direção é a única correta? Existem outras possibilidades, outros caminhos? É isso que a gente vai falar hoje. E eu convidei duas pessoas muito especiais. A primeira que vai falar com vocês é a doutora Mayara Costa, uma das mais novas obstetras do Instituto Nascer, e uma pessoa que tem uma experiência muito grande na obstetrícia. E vai ser muito bacana conversar com ela. Ela também gosta muito de bebês em apresentação pélvica, também tem muita habilidade com esses bebês. Acho que vai ser um papo bem legal, né? E ao final, quem ficar aqui até o final vai poder também ouvir e assistir um relato de versão cefálica externa. Não é relato de parto, no Instituto é muito comum, né? São os relatos de parto, né? Que são quase sempre muito emocionantes. Mas hoje nós teremos um relato de uma versão cefálica externa. Para quem não sabe o que é, vai aprender aqui nessa live. Para quem já sabe, vai ouvir alguém que já passou por isso, né? Tirar um pouquinho dos mitos, dos medos, né? Saber um pouquinho como ela passou por essa experiência. Então, convidei a Gislane Ferreira, que teve a experiência de uma versão aqui no Instituto. Acho que vai ser muito legal. Mayara, muito bom estar recebendo você aqui mais uma vez, tá? Seja bem-vindos agora, definitivamente morando em Belo Horizonte, não é isso? Isso. Muito bem instalada, com família aqui, tudo. Que bom, né? E o Instituto, né? Uma segunda casa, não é isso? Isso, e muito bem recebida por vocês, por toda a equipe do Instituto. Que Estou bom. muito feliz por isso. Vai gostar, vai ser muito feliz com a gente. Ô, Mayara, esse tema é muito legal, né? Muito. Muito bacana. Eu acho que Muita coisa. precisa ser falado sobre ele, né? Assim, o Brasil é um país, todo mundo que passa por aqui sabe disso, eu falo todas as lives, né? O Brasil é um país da cesariana, um país vice-campeão mundial de cesariana, né? Então, nós fazemos aqui cesariana sem necessidade, né? Não é isso? Imagina com necessidade, imagina com alguma necessidade, né? Então, Sim. eu acho muito importante que que a gente possa aqui hoje apresentar um pouquinho todas as possibilidades que existem, né? Eu acho que na cultura brasileira é muito comum o bebê tá sentado, cesariana, né? Semana passada eu atendi um casal, olha que interessante essa história, gente. Um brasileiro casado com uma americana. Ela é uma jovem, grávida de 10, 12 semanas, mudou para o Brasil tem pouquíssimo tempo. E ela falou comigo na primeira consulta, assim, doutor Emo, isso aqui é muita cesariana, né? Porque eu conversei com uma amiga do meu marido e ela falou que fez cesariana porque o bebê estava sentado. E ela nem tentou virar o bebê antes, já fez cesariana. Eu fiquei tão impressionado, ou seja, gente, uma mulher jovem americana de 29 anos, grávida de 10 semanas, ela já sabe que existe versão. Ela nem nunca precisou de versão. Ela nem vai precisar de versão, porque a chance de precisar de uma ajuda é muito pequena, porque a grande maioria dos bebês, você vai falar sobre isso, ficam de cabecinha para baixo, né? Mas eu achei isso tão simbólico, sabe? Olha só, ela já ouviu falar, uma amiga dela já fez, ou uma tia, ou alguém próximo dela, porque isso é uma realidade no país onde ela vive, entendeu? Eu achei isso tão simbólico para uma americana chegando no Brasil, né? Então, espero que um dia toda brasileira saiba, né, quando o bebê está sentado, que existe a possibilidade da cesariana e que existe também várias outras possibilidades, né? Então, acho que esse grande recado, o grande recado dessa live, o grande recado desse encontro aqui deve ser isso, né? Existem outros caminhos, né? Não exclusivamente a cesariana, não é isso? Com certeza. Mas me fala um pouquinho, Mayara, é muito comum os bebês ficarem de bumbumzinho para baixo? Então, não, né? A incidência é baixíssima.
Em torno de 3 a 4% dos bebês apenas vão permanecer pélvicos, né, no último mês de gestação, a partir de 36 semanas. Então, são poucos bebês mesmo, né? A gente tem alguns fatores de risco para que isso aconteça, né? Malformações uterinas, miomas, partos prematuros, porque, obviamente, esse bebê talvez ele iria virar, mas ele nasceu antes desse momento, né? Algumas malformações, né, fetais, os bebês que são muito pequenos, né, para a idade gestacional, líquido diminuído, né, que é uma coisa que não favorece também a movimentação e esse bebê se posicionar adequadamente. Então, tudo isso pode favorecer, mas tem mulheres que vão ter bebês sentados, né, pélvicos, sem nenhum desses fatores de risco, né, identificados. E normalmente quantos por cento dos bebês ficam sentadinho até, para não deixar as pessoas preocupadas, né? Mas será que o meu bebê vai ficar sentado? Isso é super importante falar, porque a gente, né, como a gente tem essa associação assim, tá sentado, então vai ser cesárea, principalmente as mulheres que desejam parto normal, às vezes elas chegam com ultrassom, com 22 semanas, com morfológico, preocupadas, né? Nossa, mas meu bebê está sentado, né? Então, assim, 25% dos bebês, eles vão permanecer sentados até aí, em torno de 28 semanas, né? Que é aí até o final do segundo trimestre. No terceiro trimestre, principalmente depois que passa de 30, só 7% vão continuar sentados, né? E a partir de 36 semanas, que é o último mês, a gente vai ter aí de 3 a 4, né, por cento. Então, ainda tem uns bebês aí que vão virar, né, ao longo aí das 30 até as 36 semanas. E depois disso, a gente já tem uma chance bem diminuída desse bebê virar espontaneamente. Então é pequeno, né? 3 a 4% dos bebês vão chegar ao dia do parto nessa posição, sentadinho. A maioria deles vão chegar no dia do parto nessa posição. É isso? Para as pessoas entenderem? Sim. Muito bom. Ô, Mayara, mas então é um número pequeno. Oh, que bom, né? Então as mulheres podem ficar tranquilas, né? Não precisa fazer nada em especial, segue o pré-natal, vida normal. Não se preocupem com a posição do bebê ali no meio da gestação, né? A partir ali da 32ª semana, 30ª semana, o bebê está sentadinho, né? E como que descobre que o bebê está sentado, gente? Não é no exame de ultrassom, não precisa ser um exame de ultrassom. É na consulta de pré-natal, só o médico palpando ali o abdômen já é possível determinar a posição do bebê. Então fique tranquilo, às vezes, toda vez no pré-natal, o médico vai palpar o abdômen, vai medir ali, e é fácil de reconhecer. Em algumas situações raras, tem alguma dúvida e precisa de um exame de imagem, né? Mas é ali por volta de 32 semanas, se o bebê está sentadinho, opa, liga um sinal de atenção, né? Porque ele está entrando no 8º mês e aí já começa a reflexão. O que eu posso fazer a partir de agora, né? Não precisa esperar chegar lá 40 para ajudar, né? Não. Tem que começar a tentar ajudar um pouquinho mais cedo, né? Até porque a chance de sucesso, né, de algumas coisas são maiores a partir dessa fase aí, né, de 32 semanas. Uma vez que a mulher passa das 30 semanas, naturalmente no pré-natal a gente já vai conversar sobre todas essas possibilidades. Há algumas que já podem ser iniciadas aí a partir de 32, né? E outras que vão ser feitas mais na frente. Nós vamos falar de todas aqui. Entendi. Então, Mayara, vamos falar um pouquinho. É um número pequeno de bebês. E como é que esses bebês nasciam antigamente, Mayara? Não tinha médico, não tinha hospital, os partos aconteciam, nem maternidade existia. Me conta um pouquinho assim, como esses bebês nasciam? Esses bebês perdiam a vida todos durante milhares de anos só porque estavam sentadinhos? Eu tenho amigas médicas que nasceram de parto normal sentado. Eu tenho uma amiga psicóloga que nasceu de parto normal sentado. Então, eu queria que você contextualizasse um pouquinho assim, quando que essa realidade apontando na direção da cesariana, que não é uma coisa só do Brasil, né? Assim, começou assim, vamos falar um pouco da obstetrícia mais moderna, nos últimos 50 anos, últimos 100 anos e tal. Sim. Fala um pouquinho onde começou essa mudança na direção de uma cesariana.
Então, os bebês pélvicos nasciam via vaginal, assim como cefálicos, né? Isso não era uma indicação de cesariana anteriormente. Esses trabalhos de parto, eles eram acompanhados, e essas mulheres eram cuidadas da mesma forma. A gente teve um marco na obstetrícia no mundo, que foi um grande ensaio clínico randomizado, né? Que para quem é leigo, um estudo científico, né, importante, que foi publicado no ano de 2000, ou seja, a gente já está fazendo aí 21 anos dessa publicação. E esse estudo ele demonstrou, né, um aumento da morbidade, da mortalidade, né, dos bebês sentados que nasciam por parto normal. E sugeriu, a partir disso, que o mais seguro para esses bebês era nascer de cesariana, né? Então, isso mudou no mundo inteiro o olhar para o bebê pélvico, né? Que até então era apenas uma variação da normalidade e não uma anormalidade, né? E o pélvico passou a ser visto como algo, né, problemático e que tinha que ser tratado cirurgicamente mesmo. Isso teve impacto, obviamente, nas taxas de cesariana, que para o Brasil, né, como as taxas sempre foram muito altas, o impacto talvez não tenha sido tão significativo, tão perceptível para nós. Então, a partir da publicação do The Term Breach Trial, né, a gente teve essa mudança aí de conduta em relação ao nascimento do bebê pélvico. E como eu estava falando, isso teve um impacto nas taxas de cesariana, principalmente nos países em que tinham taxas muito reduzidas, né, dentro do ideal, do preconizado, tá? E aumento de taxa de cesariana é também aumento de taxa de complicação de cesariana, né? Com todo o custo que isso envolve, né? Do ponto de vista de saúde e tudo. Então, de lá para cá, né? Nesse tempo, esse tempo deu espaço, né? Para a gente revisar estratégias de reposicionar esse bebê, para a gente aumentar a chance dessa mulher ter um parto normal. E não só esse tempo foi usado para isso, mas também para surgirem críticas a respeito desse estudo inicial e para surgirem outros estudos, outras sugestões de conduta e de segurança para o parto pélvico, né? Então, eu acho que foi um tempo aí de muita produção, né? Nesse sentido do pélvico, muita coisa foi produzida depois disso, para tentar mostrar, não é bem assim, né? Isso precisa ser revisto, né? Mas a gente acabou, com isso, diminuindo a experiência dos obstetras, né? Porque a partir do momento que esse estudo determinou que a cesárea era mais segura, passou-se a fazer cesárea em todos os bebês, né? Em todas as mulheres com bebês sentados. E a experiência profissional, né? E a formação dos obstetras de 20 anos para cá deixou de incluir o aprendizado, né, de partos pélvicos. Então, isso é um outro fator. É um outro fator importante, né, Mayara? Porque essa mudança da cultura pelo mundo, né, depois desse grande estudo, né, esse estudo impactou a assistência ao parto pélvico no mundo inteiro, não é uma coisa brasileira, né? Assim, o Brasil já era um país com uma tendênciazinha a gostar de fazer cesariana. Teoricamente, um país com altíssimas taxas de cesariana, como o Brasil, aumentar 3 a 4%, talvez o impacto quase imperceptível. Mas eu sempre faço uma reflexão. Imagina a Suécia, onde 16% dos partos são cesariana, apenas. Né? Então, gente, na Suécia, vamos imaginar, 16%. Aumentar para 20% é um impacto muito grande, assim, em todo o sistema, até a organização desse sistema, o custo desse cuidado e tal. Então, em países com baixas taxas de cesariana, o aumento de 4 a 5% ele é um aumento importante, né? Por isso que esses países começaram a produzir ciência, começaram a estudar, poxa, o que nós podemos fazer? Né? Assim, estudos questionando esse grande estudo e estudos buscando estratégias para auxiliar os bebês ficarem em posição cefálica mais correta ou mais favorável para que o parto aconteça. Então, acho que tudo isso que a gente viveu aí nos últimos 20 anos, eu falo que eu
Em 2000, eu estava na residência, eu estava aprendendo obstetrícia. Então, a minha geração, esse estudo, quando ele foi publicado em 2000, até ele virar uma prática, demorou ali uns 2, 3, 4 anos, né? Então, quando eu estava na minha residência, eu ainda aprendia com professores e com instrutores assistência ao parto pélvico, né? Mas a geração ali depois de 2004, 2005, praticamente não aprendeu na escola, né? Muito legal você falar isso, assim. O Brasil e o mundo vive um gap de expertise em relação ao parto pélvico, né? Isso é uma coisa muito importante. Existem serviços pelo mundo, Mayara, que hoje treinam a equipe, mesmo hospitais onde não tem uma rotina de assistir parto pélvico, Sim. ele tem que estar preparado, porque um dia pode chegar um bebê nascendo e a equipe e o obstetra e a enfermeira obstetra deve estar preparado para isso. Então, treinamentos com manequins. E essa é a grande preocupação, né? Porque Isso. você pega um profissional que nunca assistiu um parto pélvico, de repente chega uma mulher, né, parindo já, que não dá tempo de fazer uma cesárea, e aí a maneira como ele vai conduzir, né, aquele parto pode mudar, pode interferir no desfecho, né? Exato. Eu tenho uma história assim, muito triste até, uma história triste, emblemática para mim. Há uns 6 anos eu estava numa grande maternidade de Belo Horizonte e chegou um bebê nessas situações. O bebê chegou já com o bumbumzinho já aparecendo, ou seja, 10 centímetros período expulsivo. E eu falei com a médica, era uma médica mais jovem do que eu falei, se você quiser eu fico com você na sala, deixa o bebê nascer. E aí ela falou, não, eu acho que eu vou operar e tal, os pais querem que eu opere, eu tenho medo de acontecer alguma coisa e dar um processo, né? Medo do litígio, medo de um erro, ou medo de uma ação inadequada, né? E foi para a cesariana. E na cesariana, nessas condições, o bebê teve traumatismo. Ele teve traumatismo nas perninhas e nas articulações, porque o bebê já estava muito encaixado, né? Então, mas muito provavelmente, como a gente vive no Brasil, uma história como essa, com um desfecho minimamente traumático para o bebê num parto normal, teria um impacto judicial ou impacto emocional ou uma pressão social e familiar totalmente diferente do que um bebê que a médica fez uma cesariana. E na cesariana, eu tentei na cesariana, e aí o bebê também se machucou, né? Então, essa coisa do treinamento, né, é uma coisa que a gente está vivendo no Brasil agora se reconstruindo, né, assim, em relação à assistência obstétrica, né? E a gente tem que olhar nesse sentido, assim. A gente tem 2 décadas de geração de obstetras não treinados para assistência ao parto, entendeu? Então, muito importante que a mulher até entenda isso, assim. Às vezes, alguns me perguntam assim, mas meu obstetra, eu queria que ele assistisse. Não, espera um pouquinho, mas ele tem expertise, ele sabe, ele tem experiência, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Revisando para conversar com você para essa live, Mayara, todos os artigos que falam sobre apresentação pélvica, ou parto, ou versão e tal, quando vai falar ali um pouco da assistência ao parto, fala da importância de um profissional, de uma instituição que tenha expertise na assistência no mundo de hoje, né? E de um profissional também experiente e seguro para cuidar desse bebê, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Inclusive, essa é uma crítica, né, ao DT Bridge Trial, porque não foi um critério considerado. Então, a gente teve resultados perinatais ruins, né? Mas com profissionais muitas vezes inexperientes, com profissionais que estavam em treinamento, e obviamente que isso repercutiu no resultado ruim, né? Exato, exato. Mas, Mayara, então nós contextualizamos um pouquinho aqui o número pequeno de bebês, 3 a 4% vão ficar sentadinhos até o 8º, 9º mês. No Brasil, o caminho quase sempre é o caminho da cesariana, mas a ciência mostra que não é isso, né? Assim, em países mais desenvolvidos e mais civilizados do que o nosso, os caminhos se abrem de uma forma um pouco mais ampla para as mulheres com bebês em apresentação pélvica. Então, eu queria dividir com você, né,
fazendo um percurso muito parecido com o que acontece dentro do Instituto. Então, quem está assistindo a gente, já passou por isso no Instituto, vai perceber que vão fazer um caminho muito parecido com o que as mulheres que têm bebês pélvicos sentadinhos no Instituto acabam vivendo, né? Que a partir de 32 semanas, ali um bebê em apresentação pélvica, a mulher buscar algumas estratégias de ajudar o bebê a fazer essa rotação, né? Então, o bebê está sentadinho, ele fazer essa rotação de forma espontânea e natural, né? Queria que você falasse um pouquinho, então, vamos falar primeiro de terapias naturais, né? Que é uma coisa simples, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, eu acho assim que o mais importante, de fato, é isso, né? É a mulher saber que ela tem opção, que ela tem escolhas, né? E saber que ela pode ser acolhida, né? Qualquer que seja a escolha dela. De repente, não por aquele profissional que não é experiente, mas que pode ser referenciada para um outro profissional que faça aquele procedimento e tudo. Bom, então, como eu falei anteriormente, depois que passa das 30 semanas, a gente já começa a pensar, né, em algumas alternativas para ajudar esse bebê a nascer. Das terapias naturais, a gente tem as massagens, a gente tem a acupuntura, né, a gente tem a mocha bustão, que é uma técnica da medicina tradicional chinesa, né, através da combustão de uma erva. São técnicas que não têm assim, uma evidência sólida, né, de benefício em relação ao pélvico, mas que também não tem evidência de dano, né? Promovem relaxamento. A gente sabe que tem muita coisa envolvida ali na pelve, né? Durante a gestação, durante o parto. A gente tem músculo, a gente tem ligamentos, a gente tem tecido conjuntivo. E tudo isso, né? Estando em equilíbrio, favorece o posicionamento desse bebê através de exercícios, de yoga, de respiração, né? E de todas essas técnicas naturais, eles vão ser favoráveis de alguma forma aí, né? Para esse posicionamento, tá? Então, a partir de 32 semanas, a gente já pode usar algum desses recursos. E aí também a gente fala do Spin Babies, que eu acho que tem, né, um papel aí fundamental e que hoje a gente tem reconhecido cada vez mais os benefícios, né? Para todas essas questões relacionadas a posicionamento fetal. O Spinning Babies também pode ser iniciado a partir da 32ª semana. São exercícios, né? São técnicas, né? Que foram estudadas com esse objetivo, né? De promover esse relaxamento. Isso acaba que modifica, às vezes, até a forma do útero ali, dependendo de como que o tecido conjuntivo ali ao redor e os ligamentos, eles são trabalhados. E com essa modificação da forma do útero, isso vai favorecer o bebê, né, a virar e a fazer os movimentos que ele precisa para se posicionar adequadamente, tá? A gente pode iniciar a partir de 32 semanas, né? E ir mantendo, tem exercícios que são possíveis de serem feitos em casa, né? Enfim, acho que é isso, assim, das técnicas. É o que eu vejo no dia a dia, né, Mayara? Assim, porque como eu faço versão, né, e poucos colegas fazem versão aqui em Belo Horizonte, então eu tenho recebido cada vez mais gestantes de dentro do Instituto e também de fora do Instituto para buscar algumas estratégias para ajudar o bebê a se posicionar de forma correta. Então eu vejo isso assim muito assim. A ciência não comprova de forma categórica, assim, mas o que eu tenho visto de bebês, em janeiro nós tivemos 4 bebês. Não tivemos 100 partos no Instituto, mas tivemos 4 bebês, 4% seria, né? Teria que ter 100 partos, né? Nós tivemos 4 bebês em apresentação pélvica. 2 viraram espontaneamente com terapias naturais, Spinning Babies, e 2 com versão cefálica externa. 100% de sucesso nos 4 bebês que estavam sentadinhos, né? Então, esse caminho das terapias naturais, da massagem, da acupuntura, da moxa, né? Lá no Instituto a gente tem a Morgana, que é uma doula, né? Então tem a experiência da doulagem, experiência do cuidado, e massoterapeuta também, super estudiosa, e faz um trabalho muito bacana com as terapias naturais, né? Então, quem
né? A gente está falando aqui para o Brasil inteiro, né? Então, buscar profissionais que tenham experiência. Não é qualquer acupunturista, não é qualquer massoterapeuta, não. Sempre Isso é procurar super saber se a pessoa importante, tem né? experiência com É, gestante e tem experiência tá. com versão, que é uma coisa muito pontual, assim. A mesma coisa de E, skinny babies, tá? Porque tem muita gente que não tem uma formação adequada, né? Não tem um entendimento profundo de anatomia e fisiologia, né? Para poder aplicar as técnicas de spinning babies. Isso faz muita diferença no resultado. Então, exatamente. procurar sempre profissionais habilitados, né? Perfeito. Porque existe, gente, quem está assistindo a gente aqui, assim, pô, eu não tenho, eu estou longe de Belo Horizonte, na minha cidade não tem ninguém que faz spin babies, não tem ninguém que faz versão. Existe exercício, existe vídeos no YouTube, existe textos que mostram posições muito simples, né? Posições para auxiliar o bebê a virar, né? O spin babies é uma técnica que aí sim é feita guiada por uma enfermeira obstetra ou por um obstetra, né? Tentando ali buscar o máximo de ganho com essas mudanças de postura. Mas existe coisas muito simples que você pode fazer em casa, que é ficar deitada, elevando o quadril um pouquinho, né? Elevando o quadril um pouquinho assim, ou ficar em posição de quatro apoios na cama por alguns minutos. Né? Tem textos que falam, que explicam um pouquinho quais os cuidados que devem ter, para que você possa fazer isso de uma forma muito natural na sua casa. Mas quem tem a possibilidade de buscar um profissional, da mesma forma que a gente falou do massoterapeuta, do acupunturista, buscar um profissional que tenha expertise em spinning babies, potencializa muito a chance de você poder ajudar o bebê a se posicionar de forma correta. E nós vamos falar de versão, Mayara. Eu mandei para você aquele estudo da Mayara Libertar de São Paulo, da enfermeira obstetra, Maíra. da Maíra Libertar. E falando do impacto do Spinny Babies, aumentando a taxa de sucesso da versão. Não? Então, hoje no Instituto não existe mais, não faço mais versão sem fazer Spinny Babies. Algumas vezes eu levei a Drinês para dentro da maternidade junto comigo no dia do Spinning Baby. Fez Spinning Baby assim, minutos antes da versão. Então, achei muito bacana já a investigação médica nesse sentido de que o exercício auxilia no sucesso da versão. Né? Sim. Isso é muito legal, né? Achei muito bacana isso. Pós-versão, né? Pós-versão, a manutenção desses exercícios, auxiliando também no posicionamento da cabeça, né? Do polo cefálico, porque a gente sabe que, mesmo após uma versão cefálica bem-sucedida, essa mulher ela tem 2 vezes mais chance de precisar de uma cesariana durante o trabalho de parto do que uma mulher que não fez versão, né? Que o bebê já estava cefálico. Então, o Spinning Babies pós-versão vai contribuir também para esse melhor posicionamento, que é um dos motivos da gente indicar a cesariana nessas mulheres, né? Perfeito, perfeito. Muito bem você lembrar disso, né? Então, Spinny Babies antes, Spinny Babies depois de uma tentativa de versão bem-sucedida. Eu acho que são medidas muito simples, né? E muito fáceis de serem executadas, né? Em qualquer cidade, um profissional se capacitar em spinning babies para poder ajudar as mulheres, né? Então já fica um recado aqui para enfermeiras obstetras do Brasil, quem vai assistir a gente aqui, obstetras também, né? Se especializar em spinning babies para ajudar esses bebês. Então falamos de terapias naturais, né? Então é um caminho, né? Um segundo caminho, né, seria os exercícios de mudança postural em casa e o spinning babies aí acompanhado de uma enfermeira obstetra. E aí, quando não funciona, né? Esse bebê, ele se mantém pélvico, né? Foram semanas, né? Até chegar até 37 semanas, né? Utilizando todos esses métodos naturais, utilizando o spinning babies. E aí, ao chegar à 37ª semana, a gente tem uma alternativa, né? Que é a versão cefálica externa, que é uma recomendação, né, da Organização Mundial de Saúde, é oferecida, né, nos países desenvolvidos, deveria ser sistematicamente oferecida para todas as mulheres que chegam nessa idade gestacional com um bebê pélvico e que desejem, né, porque isso aí vai aumentar realmente a chance de sucesso de um parto normal. Né? A versão é uma manobra em que a gente reposiciona esse bebê, né? A gente vira ele dentro da barriga mesmo, tá? Da posição
sentado para a posição de cabecinha para baixo, tá? A gente tem, o Emerson vai demonstrar isso, através de movimentos manuais, né? Que não são movimentos firmes, mais delicados, tá? Pode ter algum desconforto. A gente faz isso em ambiente hospitalar na 37ª semana, que é quando o bebê já está a termo, caso haja alguma complicação, né? Não é um bebê prematuro. E utilizamos o ultrassom, né, para avaliar como que está o bebê, alguns parâmetros que são importantes, né? O peso desse bebê, a presença de líquido, a posição da placenta, né? Então, a gente procede essa manobra aí, tá? A gente tem uma taxa de sucesso em torno de 50%, tá? Então, eu gosto de pensar assim, a gente consegue fazer com que metade dos bebês que estavam pélvicos fiquem cefálicos, e isso é muito importante, né? Então, a gente consegue virar metade desses bebês, de uma maneira geral. Bom, quais são, assim, os critérios, né? Assim, que contraindicariam, né, uma versão? Para você saber assim, mas será que eu posso fazer uma versão? Então, uma mulher que está grávida de gêmeos, né, a gente já descarta o procedimento, tá? A partir do momento que a sua bolsa rompe, a gente também não pode fazer versão. Se a gente faz uma cardiotocografia, antes de iniciar o procedimento, a gente faz um registro dos batimentos cardíacos fetais para a gente assegurar que aquele bebê está bem, né, para a gente proceder à versão. Então, se a cardiotocografia demonstra que aquele bebê não está legal, a gente também não vai fazer, né, não vai fazer a versão. O fato de ter cesárea prévia é uma dúvida de muitas mulheres, né? Eu já tenho uma cesárea, eu posso fazer versão? Pode, não é uma contraindicação, tá? O fato de ter pouco líquido não contraindica, mas pode dificultar. Tá? A taxa de sucesso é menor, né? A obesidade também é um fator que pode dificultar, mas também não impede a tentativa, né? Isso é claro, porque a gente precisa conseguir pegar ali naquele polo cefálico, né? No bumbum do bebê ali, para a gente fazer esse giro. Então, se tem mais tecido adiposo, se tem mais gordura, isso dificulta, tá? A posição da placenta é uma questão também que tem um valor aí, que não contraindica, mas a gente já sabe que quando a placenta ela está posicionada na frente do útero, né? A gente pode ter uma dificuldade maior de girar esse bebê. Eu acho que basicamente isso, né? Eu falei de uma maneira geral, assim, só para vocês entenderem. Malformações uterinas também contraindicam a gente fazer versão, tá? Lembrei, eu tive até uma paciente recentemente, ela teve os 2 bebês pélvicos, ela tinha uma malformação no útero. Muito bom, Mayara. Ó, então, agora o Instituto Nascer tem 2 obstetras para poder fazer versão cefálica externa, né? Mayara, então você disse que a literatura é isso mesmo, entre 40% e 60% de taxa de sucesso. No Instituto a gente tem uma taxa de sucesso bem alta, assim, que é de 82% de sucesso. Eu sempre tenho cuidado de explicar um pouquinho, porque é uma taxa acima da literatura médica, mas que eu acredito ser em função da seleção que nós fazemos, né? No Instituto, normalmente os casais vão até a mim, fazem uma avaliação de score, de um score, para avaliar a probabilidade de sucesso. É aquelas mulheres que têm um score muito baixo, que a probabilidade da versão dar certo é pequena, acaba optando por não fazer, até porque tem que internar, tem um custo disso, né, e tal, e algumas falam, não quero fazer. Então, aquelas que vão para a versão no Instituto, né, eu estou fazendo uma justificativa aqui da taxa de sucesso, né, assim, eu sou muito feliz com essa taxa de sucesso, né, mas por isso, eu acho que tem uma certa seleção, assim, nós selecionamos as mulheres que têm maior probabilidade de sucesso para a versão. Então, acho que por isso que a gente tem esses números tão legais, que agora você vai começar a fazer parte deles também, né? Então, acho que você deixou muito claro, Mayara, deixar claro para as pessoas, assim, como não é um termo que se diz no Brasil, não se fala disso, existe uma certa confusão. Um dia desse, uma paciente minha chegou e falou assim, o médico, um amigo do meu marido, falou que é proibido, que isso aí quebra o bebê
isso machuca o bebê, não pode fazer isso mais e tal. Uma coisa que eu não Provavelmente... comentei, que eu acho que é super importante, é justamente isso, a segurança do procedimento, né? Isso, Então, isso que eu... a versão é um procedimento seguro, é recomendado que seja oferecido, tá? Uma das preocupações, né, dos profissionais e até de algumas pacientes que acabam lendo a respeito é o descolamento prematuro de placenta, né? Que é uma situação de urgência, que o bebê tem que nascer de imediato, né? A incidência é muito baixa, de 1 para cada 1000 versões que forem feitas, mas a gente acaba fazendo em ambiente hospitalar justamente por esse cuidado, né? Por pensar que, apesar de raro, a gente tem essa possibilidade e a gente estando no hospital, a gente consegue fazer, né, o que for necessário de imediato, tá? Mas é um procedimento seguro, né, que não costuma ter nenhuma consequência, né? A não ser virar ou não virar. Exatamente. Risco de cesariana também. Ah, mas pode virar uma cesariana? Pode, o risco é 0,3. Os riscos de uma versão são riscos muito pequenos. Eu brinco falando que às vezes é mais arriscado você ir para o hospital de carro ou no trânsito do que você fazer uma tentativa de versão, assim, quando eu mostro a estatística dos riscos, né? Então, acho que você deixou muito claro, né? Um procedimento seguro, né? Existe uma comprovação altíssima de evidência científica, né? É um dos mais altos graus de evidência científica, a recomendação de se oferecer, gente, olha, isso é muito legal. Oferecer, ninguém é obrigado a fazer a versão. Se a mulher está com o bebê sentado e quer fazer uma cesariana, ela deve ser respeitada. Uma mulher que está com o bebê sentado, ela se sente segura e quer ter um parto normal, se ela tiver alguém preparado, ciente dos riscos e dos benefícios dessa escolha, ela deve ser respeitada. Né? E a mulher que se sente segura em fazer uma versão, acho que depois dessa live aqui, muitas mulheres vão se sentir seguras, que vão perceber que a versão é uma coisa extremamente simples, é uma massagem no abdômen, guiada por um exame de ultrassom ainda. Né? Vai vigiando o bebê e o batimento do bebê. Né? Então, realmente é muito simples. Eu vou deixar nos stories aqui um vídeo que mostra como é discreto e delicado o movimento que é feito com o bebê. Né? E então, acho que o grande recado da versão é esse. Um procedimento seguro. A Organização Mundial de Saúde recomenda desde 2004, o American College, o Colégio Americano de Ginecologista e Obstetra, recomenda desde 2002 oferecer para todas as mulheres. E é um termo que as mulheres e até médicos brasileiros nem se fala nisso mais, né? Assim, e existe a diferença, Mayara, eu sempre gosto de deixar claro que quando as pessoas assustam, alguém fala alguma coisa aterrorizante para uma mulher que pensa em fazer uma versão, às vezes foi dito para ela alguma coisa relacionada à versão interna, né? Que é uma outra coisa totalmente diferente, uma emergência para situações extremas onde a cesariana não é possível e tal. Está falando da versão externa, que é colocar um gel em cima da barriga, um gel ou talco ou vaselina, e o médico fazer movimento com a mão ali, pegando o bumbum do bebê, né? O bebê está aqui, né? Quase sempre um pouquinho de lado, o médico pega o bumbum do bebê, sobe ele um pouquinho com a mão e faz esse movimento discreto para o bebê se posicionar. Então, é uma coisa teoricamente muito simples, entendeu? Então, hoje aqui, tirar os medos e os tabus. Quando a Gislane contar um pouco da experiência dela, vai ser ótimo também, porque né, vai ser alguém contando, quem viveu, né? Porque aqui é o médico contando, né? O médico fala que é tudo tranquilo, né? Vamos ver o que quem passou acha dessa experiência, né? Eu queria falar com você, mas a mulher que tentou uma versão e o bebê não virou, né? Ela tem aí ainda alguns caminhos a seguir, né? Eu falo que é o caminho de uma cesariana programada a partir de 39 semanas, né? Então, é uma decisão a ser respeitada se a mulher fala, eu quero marcar uma cesariana com 39 semanas em diante, deve ser respeitada por esse motivo. Um outro caminho que é fazer uma cesariana no iniciozinho das primeiras contrações, né? Para dar aquela garantia que o bebê sinalizou que quer nascer, que ele está maduro, né? Claro que essa escolha tem um benefício do amadurecimento do bebê e do sinal, mas também tem um pequeno risco, às vezes, de uma cesariana um pouco de emergência, né? Assim, e o que isso pode acarretar, né? E, então, tendo os dois caminhos de uma cesariana programada ou de uma cesariana no início do trabalho de parto.
Você concorda com isso, né? É isso também, né? Sim, sim. E o caminho do parto vaginal, né? Pélvico. Então, não conseguiu virar o bebê na VCE, pode continuar fazendo os métodos naturais, pode continuar fazendo exercícios, pode continuar fazendo spinning babies, pode tentar fazer uma versão a De cada novo. 7 dias até o bebê nascer, né? Uma Uhum. paciente me contou que nos Estados Unidos ela foi, tentou, e o médico Uhum. falou, pode voltar aqui. Era uma terça-feira, falou, terça-feira que vem, se você quiser, pode voltar. De novo. É um procedimento muito simples, não precisa de anestesia. Muitas pessoas perguntaram, tem que tomar anestesia? Não, você fica conversando, rindo, o marido fazendo massagem nos seus pés, uma musiquinha, e é uma massagem, né? Mais técnica, né? Então, pode repetir semanalmente, né? E, obviamente, também algumas mulheres, em algumas condições, uma mulher que já teve 2 partos normais, imagina, Mayara, a mulher já teve 2 partos normais ou 2 partos naturais, se sente muito confiante, o bebê dela está bem posicionado, né? Bom tamanho, bom Uhum. posicionamento dele, mas Sim. sentadinho. É uma mulher que deve ser respeitada caso ela tenha ao seu lado cuidadores com expertise e com experiência, né? Assim, eu acho que você Com certeza. concorda também, né, que deve ser respeitada essas mulheres Com que certeza. optam por. Essa escolha ela é compartilhada, né? Ela é muito mais da família do que do profissional. E a mulher que opte ou por uma cesariana eletiva, ou por uma cesariana no trabalho de parto, ou que queira um parto vaginal pélvico, ela deve ser acolhida nas suas decisões, deve ser informada dos riscos de todos esses caminhos, porque não tem nenhum deles que é isento de risco, né? E essa informação é que vai embasar essa escolha, né? E cabe a nós esse acolhimento e esse respeito, né, a essa decisão. Qualquer obstetra pode fazer versão. Ó, em Belo Horizonte, gente, fala Belo Horizonte. Em Belo Horizonte tem, talvez aqui em uma mão, obstetras que são capacitados para fazer uma versão cefálica externa. E que fizeram mais de 50 na vida, talvez 2 ou 3. Né? Então, assim, infelizmente, né, eu acho que aqui até eu já recebi inúmeras mensagens, mas talvez você chegando agora me ajude a concretizar isso. Né? Toda vez que eu falo de versão, publico alguma coisa, recebo um monte de mensagem de estudante de medicina, de residente de obstetrícia, de colegas obstetras, falando, pô, tem que ter um curso sobre isso, tem que passar esse expertise para mais pessoas, né? Eu conversei com você sobre a possibilidade de a gente fazer um projeto piloto numa Sim. maternidade pública de Belo Horizonte, irmos de 2 em 2 meses, eu e você, durante o ano de 2021, ou esperar acabar a pandemia, fazer 2022, para treinar voluntariamente, gratuitamente, os residentes e tal. Porque quanto mais médicos capacitados, mais mulheres terão esse benefício, né, de ter um bebê bem posicionado. Então, infelizmente, são pouquíssimos obstetras que são capacitados. Antigamente, quem fazia eram as parteiras, as enfermeiras obstetras. Na verdade, quem deve ter ensinado para o obstetra um dia foi uma parteira, né? Então, Uhum. o cuidado ao parto veio das parteiras e não o médico se apropriou né, dessa ciência, né? E cientificou esse cuidado, né? E não é um Mas treinamento complexo, né? Como não é um outras treinamento coisas em complexo. obstetrícia são, né? Então Isso, é algo exato. totalmente possível, né? Ser feito. Não, E a cultura cesarista mesmo não acaba que justifica não ter, né? Mas num não país, justifica. num país que fortemente voltado para a cesariana, é uma Sim, questão, né? Assim, o médico vai investir ou vai fazer curso, se capacitar, sendo na que verdade, por qualquer motivo é faz mais cesariana, um né? motivo para operar, né? Assim, é mais uma desculpa para operar. É. Muito bom, Mayara. Então, eu acho que nós falamos tudo, né? Eu acho que ficou. A gente deu uma Sim, pincelada bem legal em todas essas sim. possibilidades, né? Então, fazendo um resuminho, então, bebê sentado, calma, só 3 a 4%. Chegou ali 32 semanas, terapias naturais, versão é só lá com 37 semanas. Então, tem aí várias semanas para terapias naturais, para massagens, para spinning babies,
para terapias que a sua avó já contou para você, que é dar cambalhota dentro da piscina, que é colocar o celular para tocar embaixo, assim, para o bebê e ir nessa direção, coisas que são lendas, né, assim, né, e que cientificamente não são comprovadas, mas você vai poder fazer algumas coisas naturais, mas terapias naturais com um profissional capacitado é um primeiro passo muito simples e fácil de trilhar, seja dentro do Instituto. Lembrando que o Instituto é aberto, tá, gente? Assim, não é só para mulheres que fazem pré-natal lá dentro, né? Ele está aberto para todas as mulheres, ter recebido gestantes de outros colegas de outras cidades, né? Então, fazer uma terapias naturais, exercício Spinning Babies, planejar uma tentativa de versão, né? E depois, virando o bebê, acompanhamento do pré-natal e do parto. Não virou, programar uma cesariana ou fazer uma cesariana no iníciozinho do trabalho de parto ou estando ao lado de um profissional seguro, experiente, e a mulher que deseja ter um parto ser respeitada nessa sua decisão. Então, eu vou chamar aqui, para quem não conhece, a Gislaine é jornalista, foi ex-Miss Brasil, né? Não foi, então. E viveu essa experiência. Ela chegou no Instituto com 39 semanas, se eu não me engano, vou perguntar para ela, e um bebezão grandão de 3,8 kg, bem sentado. Ele é lindo hoje, parece um príncipe, tá? E ela chegou lá, já com a experiência anterior de um parto normal, né? Pô, já tive um parto normal e agora a mulher brasileira quer sempre fazer cesariana, eu estou querendo um parto normal, o bebê fica sentado. Então, eu vou convidá-la para contar para vocês como é que foi essa experiência, pelo olhar de quem passou por ela, né? Eu acho que vai ser legal. Oi, Gislaine, então, muito obrigado por você aceitar o convite de falar para a gente. Eu acho que vai ser muito legal, assim, porque quase sempre é o médico que fala dessas experiências, né? Assim, o olhar do médico, né? Mas eu acho que é bacana demais ouvir, né? O Instagram dá essa possibilidade da gente poder conversar com você à distância, né? E eu acho que vai ser legal as mulheres ouvir de quem passou por essa experiência, né? Porque é muito comum, assim, toda vez que eu falo de versão no consultório, a primeira reação é uma preocupação, como se fosse uma coisa muito complexa, como se fosse um procedimento altamente complexo, né, e tal. Eu acho que quem passou por isso consegue trazer um olhar de mais simplicidade. Eu acho que vai ser legal, assim. Mas eu queria saber de você primeiro que eu quero saber como você descobriu a versão, assim. Como é que você descobriu? Você é uma mulher que já estava lá fazendo pré-natal com seu médico, já com 30... Quantas semanas você chegou no instituto? 39 semanas e 3 dias. 39 semanas e 3 dias. Gente Quase do céu. explodindo. A qualquer momento o Pepe poderia nascer. E ele não era pequeno, né? Ele não era pequeno, né? Ele nasceu grande, com 53 centímetros e 3,980 kg. Quase 4 quilos de bebê. Quase 4 E quilos. então, eu queria que você contasse um pouquinho para gente como é que você descobriu a versão, né? Assim, como é que você descobriu? Onde você leu? Alguém falou para você? Como é que foi? Porque você não estava lá dentro do instituto, porque se tivesse, a gente Não, teria falado para você. Então, você teve que descobrir exatamente. sozinha. Como é que você chegou a isso? É uma coisa interessante. Então, olha, mulherada, vale a pena demais tentar. Já começa incentivando, né? Porque o parto natural é maravilhoso, né? O parto normal. Você tem a oportunidade de ter o seu bebê da forma como Deus criou, se possível, é maravilhoso, né? Pra gente. E também pro neném, né? A imunidade é outra, enfim. E, doutor, eu nunca tinha ouvido falar desse procedimento, acredita? E eu só tive conhecimento porque eu tenho o privilégio de ter uma irmã médica, a Geise. Geise, te amo. Te amo de montão, Geise. A Geisiane hoje mora em Salvador. Inclusive, ela é ginecologista obstetra, sabe, doutor Emerson? Eu brinco que ela é você de saia. Que é É mesmo? extremamente cuidadosa, dedicada. Ela trabalha em 2 hospitais grandes, que são referências lá na capital baiana. Em um, ela trabalha como obstetra. E no outro, ela trabalha como cirurgiã, né, oncológica nessa área
de ginecologia. Mas na época que ela me instruiu, ela era residente lá em Uberlândia. Ela se formou na Federal de Uberlândia e a médica, que era a preceptora dela, que acompanhava, fazia esse procedimento numa grande maternidade que é referência lá. E a gente, muito amiga, né? Como irmãs, somos muito apegadas. Eu, Geis, eu tô triste demais. Ligava toda semana. O Pepe não virou. O que eu vou fazer? Eu quero tanto parto normal. Eu chorava, chorava. Falei assim, olha, eu tô fazendo pilates, exercício dentro d'água, um monte de atividade. O que eu podia fazer, sabe? Tava ao meu alcance de métodos naturais. Eu tentei e nada. E depois eu fui descobrir, na verdade, que ele não virou, porque por volta dos 6 meses eu tinha uma rotina muito intensa lá na TV, né? Aquela loucura, normal e tal, e eu descuidei um pouquinho da hidratação. Eu comecei a perder líquido e não sabia. E quando eu tive o diagnóstico de que meu líquido estava muito baixo, eu comecei a repor, a tomar uns 6 litros de água por dia. Aí melhorou, voltou tudo ao normal, porém ele não virava, não virava, não virava. Eu tentei todos os métodos naturais e nada. E aí eu, Geis, o que eu faço? Por favor, me ajuda. Ela falou, olha, Gislaine, a gente faz um procedimento aqui na maternidade em Uberlândia, que é muito tranquilo. É super natural, a gente faz todo dia, várias vezes por dia, só que tem que ser um profissional experiente. Aí ela compartilhou comigo na época um vídeo da Organização Mundial de Saúde. Olha aí, assiste. É indicado, é seguro, não tem perigo nenhum, né? A indicação que eu te dou é de chegar num profissional que seja experiente. Doutor Emerson, eu cheguei a pensar em trazer essa médica de Uberlândia para cá, você acredita? Para BH? Pede para sua chefe vir me atender, pelo amor de Deus. Só que ela estava grávida. Aí o neném dela nasceu. Aí ela não tinha como ela vir para cá, não tinha a menor chance, né? Enfim. E aí eu comecei a pesquisar quem é que poderia fazer isso aqui em Belo Horizonte. A minha cunhada, a Ju Araújo, tem um médico que é muito bom também aqui em BH, que agora eu nem me recordo o nome, para falar a verdade, que também é um profissional respeitado que faz esse procedimento. Só que a nossa agenda não bateu por algum motivo, porque véspera de 12 de outubro, feriado, não tinha médico nenhum por aqui. E eu já naquela situação bem barriguda, eu falei, pelo amor de Deus, eu quero tentar, eu vou conseguir. Eu sou uma mulher de fé e fazendo oração, falei assim, Deus, por favor, é o meu sonho, me dá essa oportunidade. E esse profissional me indicou o seu nome. Gente, depois que eu legal. vou pedir para a Ju, porque ela está viajando, eu vou perguntar para ela quem que é o médico para te contar. Depois eu compartilho com você. Mas, enfim, um colega seu te indicou. E aí, na época, eu liguei para o telefone fixo do Instituto Nascer. O que eu fiz? Fui no Google, pesquisei, Instituto Nascer, Dr. Emerson e tal. Liguei, não dei carteirada, não falei quem eu era, nada. Só falei, olha, eu sou uma grávida que sonha em ter parto normal. Eu estou com 39 semanas. Qualquer momento meu neném pode nascer. E eu sei que o Dr. Emerson é experiente nesse procedimento de inversão cefálica e eu quero tentar. Por favor, pede para ele me atender. Arruma um buraquinho na agenda, por favor. Aí ela falou, olha, infelizmente hoje, isso era uma segunda-feira, ele desmarcou a agenda toda porque ele vai fazer o acompanhamento de uma moça que entrou em trabalho de parto e ele se dedica, né, em tempo integral. Quando a mamãe entra em trabalho de parto, ele não vem aqui no instituto. Eu falei, não, tudo bem, eu aguardo. Ela falou, vou tentar marcar com ele então para amanhã no horário do almoço, mas não te garanto. Não, eu tenho certeza que vai dar certo. Fala com ele, ele vai me atender. E aí, por algum motivo, não sei, de extrema boa vontade sua, no dia seguinte, você deixou de almoçar para me atender. Você nem sabia que eu era. Oh, meu Deus. Uma mãe desesperada que queria ter parto normal. Cheguei lá no instituto, fui super bem recebida, acolhida, né? E a gente começou a conversar e me encantei, né, doutor? Como não se encantar, né? Pelo seu atendimento. Não tem como, porque é totalmente humanizado, muito experiente, né? E aí eu senti muita segurança. A gente fez, você comentou aí, né? Tipo um teste para ver, né, a pontuação, né? Para ver se valia a pena tentar. A pontuação foi alta. Apesar da gravidez já estar bem avançada, a gestação, a minha barriga, ele estava alto, né? Ele estava numa posição que, por sorte, mesmo ele grandão e pesado, era privilegiado. Aí a gente fez ultrassom no próprio Instituto Nascer. Aí, de cara, pra mim já tava certo. Na minha cabeça, ok. Aí eu, só um minutinho, doutor. Liguei pro Nando, né, pro maridão. Amor, gostei demais do médico. Muito bom, seguro. Tá tudo certo. Vou marcar o procedimento para hoje à noite. Você me apoia? Que legal. Então pronto. Tá marcado. Na minha cabeça já tava marcado. Aí você falou, não, mas
tem um detalhezinho, eu tenho que ver aqui, né, com a outra médica que me acompanha no procedimento, se ela vai poder também conciliar as agendas. Não, tudo bem, então você me liga hoje à tarde para confirmar se a gente vai fazer. E fui embora para casa tranquila, convicta de que ia dar certo. Porque o profissional, que era o mais difícil de achar, já tinha encontrado, que era você. Então pronto. Aí, você me ligou no meio da tarde, vai dar pra gente fazer hoje à noite. Você realmente quer fazer? Quero fazer. Vamos tentar. E aí a Foi no gente mesmo fez. dia? Foi no mesmo tudo no dia? mesmo dia, doutor. Você me Foi assim, conheceu, fomos pro hospital que conheci, confiei em você, em Deus em primeiro lugar, né? Como que eu cheguei no Instituto Nascer? Propósito, né? Porque, olha só, foi um outro colega de profissão que também faz o procedimento e por algum motivo não pôde me atender. E ele me indicou você. Então, Deus sabe de todas as coisas, né? E privilégio Exatamente. meu, né? Ter sido Que cuidado por você e bom. pela sua equipe. Então, a gente foi no mesmo dia à noite, para a maternidade Unimed. Ó, um beijo para todos os profissionais de lá, porque eu fui super bem atendida, sabe? Por todos, né? Tanto nesse procedimento quanto no parto, que eu também ganhei o PP lá. E a sala de parto é maravilhosa, eu nunca tinha visto, né? Eu cheguei lá e falei, Uma suíte de gente, parto. que delícia, isso parece um hotel, como é que é isso? Luzamba, musiquinha e tal. E como você mesmo comentou, e sorriso, e conversa, e bate-papo. Meu marido chegou. Eu acho que ele estava mais nervoso que eu, né? Preocupado, porque não sabe muito bem o que a gente está sentindo, mas me apoiou, estava lá do meu lado, convicto também de que iria dar certo, ficou em intercessão lá, né? Em oração para Deus abençoar o procedimento. E aí eu lembro que você falou, Gislaine, super tranquilo, vou colocar aqui um relaxante muscular e você tá aí cerca mais ou menos de meia hora, a gente começa o procedimento. Tudo bem? Eu, tudo bem. A pressão estava boa, o PP estava ótimo e eu tinha certeza de que ia dar certo. Eu acho que esse pensamento, assim, também, sabe, positivo, de que querer, mas querer, a fé é isso, né? É a certeza das É, coisas que não se vê, mas a gente espera. Então, dentro de mim, eu já tinha, eu sabia que ia dar certo, sabe, doutor? E que aí, pronto. legal. Tomei, então, né, esse medicamento relaxante muscular, tranquilo. Aí fiquei alegrinha, assim, né? Leve, aquela sensação assim, aquela luz gostosa, uma musiquinha boa. Foi fazendo o ultrassom, ao mesmo tempo você foi conversando comigo de uma forma muito tranquila, foi fazendo o procedimento, a massagem, como se fosse assim, nas laterais da barriga, né? Começou embaixo, aí veio para cima, foi tentando. E assim, qual que é a sensação, mulheres? Eu, particularmente, não tive desconforto, não senti dor, tá? A sensação é de que dá um certo nervosinho, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é muito tranquilo o procedimento. Eu não senti dor. Depois que eu passei pela versão que o PP virou, a sensação é que eu tinha feito uma massagem redutora na barriga. Essa foi a sensação. Nada mais do que isso. E aí eu me recordo que a gente tentou uma primeira vez, ele fez que ia e não foi. Aí todo mundo respirou fundo. Não, calma, vamos tentar de novo, vai dar certo. Falei, não, pode tentar que vai dar certo, pode. Aí tentamos uma segunda vez e ele virou. E na hora foi uma E- emoção tão grande, né, doutor? Nossa, gente, eu vou estrada só de lembrar até hoje. Eu chorava de alegria. E só agradeci. Falei assim, doutor, muito obrigado. Deus, nossa, muito obrigado. Estou muito feliz, estou muito feliz. Ele virou. E aquela sensação daquela pressão na bexiga boa, de quando o neném tá quase para nascer. Ah, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E aí eu lembro que na hora que acabou, o meu marido chegou para mim e falou assim: você tem que fazer o parto com ele. Ele é muito bom. É mesmo? É? E olha, eu vou contar um segredinho. Ele não era a favor de ginecologista obstetra homem. Sério? E eu também tinha Essa muita história, vergonha. dessa história eu não sabia, não. Essa história eu não Doutor sabia Emerson, nada eu dele. tinha vergonha de ir em médico homem. Eu nunca tinha ido em médico homem. Porque eu ficava assim, sabe aquela sensação assim, será que vai ser muito invasivo? Ah, um homem, né? Parte íntima, pegar e tal. Mas, gente, né? Não sei os outros, mas o doutor Emerson, extremamente ético, sabe? Inclusive, quero parabenizar a sua esposa, linda, guerreira, de ser casada com um profissional da saúde. Porque não é brincadeira, não, doutor. Sai a qualquer hora, de dia, de noite, de madrugada, e tá ao nosso lado ali dando apoio. Então, né? É muito bom ter uma companheira, uma esposa que entende, né, o que o senhor faz, porque é presente É, de Deus.
para nós, gravidinhos. Mas aí, doutor, acabou o procedimento, eu lembro que você chegou assim pertinho de mim e falou assim, realmente, você é uma mulher de muita fé. Por quê? A outra profissional que te acompanhava no procedimento falou assim, olha, é difícil conciliar a nossa agenda tão em cima da hora assim. Toda terça ela tem reunião de oração, ela tem os compromissos dela. E hoje o pastor dela ligou desmarcando. Nunca vi uma coisa dessa, menina. Que legal, muito legal. E falei, é porque a reunião de oração dela hoje era comigo, doutor Emerson. Eu estou muito feliz que o PP virou. Gente, eu sorri. Eu estava numa alegria assim, transbordante, que o doutor Emerson, acho que ele também ficou impactado, né? Todo mundo ali, né, na sala. E sabe o que eu acabei de lembrar? Você falou assim, e aí, tudo bem? Você vai embora agora? Seu marido vai te acompanhar? Tô ótima, pode deixar que eu mesmo vou dirigindo. Não, tchau, amor. Tem um beijinho na boca dele, ele pode ir, se você quiser ir me acompanhar, mas eu vou dirigindo meu carro, eu tô ótima. Gente, eu não tô doente, eu tô grávida, o meu bebê virou excelente, a hora que ele quiser nascer, vai nascer, né? Não teve nenhuma complicação, graças a Deus não tivemos que fazer cesárea de emergência. Fui embora feliz da vida dirigindo, como se nada tivesse acontecido. Que maravilha, muito bom. Olha, esse aqui é um relato, não é um relato só de versão, é um relato de empoderamento feminino, entendeu? Assim, uma mulher que toma a decisão, como você tomou, 39 semanas de fazer uma tentativa de versão com um profissional que você não tinha, né, proximidade e isso no mesmo dia, né? Tomar essa decisão. Então, é uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Foi difícil? Se teve questionamento da família ou alguém... Nada? Foi difícil, né? não, sabe por quê? Em primeiro lugar, eu tive apoio da minha irmã, né? Que eu amo de paixão. Geis, ó, beijo de novo para você. Ela tá assistindo a gente lá de Salvador. Ai, então, que foi saudade, o fato da sua irmã médica ter falado para você do procedimento, isso obviamente te trouxe uma grande segurança, né? Trouxe muita segurança, né? Porque ela é muito séria, muito estudiosa, né? Minha irmã, óbvio. Então, ela me trouxe essa tranquilidade. Faça, é um procedimento tranquilo, é indicado. Então, ela me deu um monte de coisas para ler, de fonte confiável, vídeo da Organização Mundial de Saúde para assistir, que mostrava exatamente isso. Acho que o profissional na época passava talquinho, assim, pelo lado de fora, e ia fazendo a massagem. O outro passou, tipo uma vaselina mesmo, e foi fazendo. E eu vi algo tão simples, tão rápido. Eu falei, mas é isso? É rápido demais. Mas só isso? Uai, eu vou fazer, vai dar certo. A questão era achar o profissional. Eu falei, aí Deus encaminhou tudo, eu te encontrei. Deus encaminhou. Que maravilha. Mas fica um recado, acho que fica um grande recado dessa live aqui, é a informação, né, Gislaine? Ou seja, a informação, sem informação da sua irmã, você não teria trilhado esse caminho, né? Assim, como a gente vive hoje no mundo da tecnologia, da comunicação, e como a informação na área da saúde também, né? Assim, olha como é que ela mudou o destino dessa gestação, né? Você tinha um bebê em apresentação pélvica, o bebê virou facilmente e depois teve um parto rápido, um parto, né, muito funcional, né? E tudo ancorado na informação, né? Assim, a sementinha que a sua irmã plantou, você conseguia achar um caminho para poder ter esse cuidado, mas eu acho que tudo volta à informação. E o que a gente está fazendo aqui, né? Educando as pessoas, né? Tem pessoas que vão assistir a gente que estão lá na cidade da sua irmã, né? Tem pessoas pelo interior do Brasil que vão assistir a gente e às vezes isso aqui inspira a mulher a buscar um profissional, buscar um caminho, acreditar nela, ou ter a confiança que você teve, né? Em você mesma. Você confiou em mim, mas você confiou muito em você. Você estava muito positiva de que ia tudo dar certo, né? E como deu, né? Tá de parabéns. Foi muito bom te ouvir. Ah, que sensação boa, viu? E quando eu Foi lembro, ótimo. só boas memórias e assim. E daí eu comecei a propagar essa informação também. Eu falei, gente, eu não sabia, que absurdo, né? Eu jornalista, enfim, a maioria das pessoas não conhecem esse procedimento. E eu fiquei assustada com isso. Falei, por que isso não é divulgado? Né? É uma oportunidade maravilhosa que a mamãe tem de escolher, querer fazer ou não. Né? Então a gente tem que propagar essa informação mesmo e dar oportunidade. Foi maravilhoso. E depois o parto é pauta para uma outra conversa, né? Aí vou ter que convidar você para um relato de parto, viu? né? Pois acabou sendo parto natural, viu? Eu fui guerreira. Exatamente. Inicialmente eu queria normal, sabe?
Aí não deu para tomar anestesia, eu falei, agora eu vou ter que... Chegou nascendo. Gislaine, hoje em dia existe um termo médico chamado parto tactóxico, ou parto precipitado. É um parto que acontece muito rápido, assim. Entre começar as contrações de o bebê nascer, durando ali umas 4 horas. E que popularmente é chamado hoje de parto tissunâmico. Então, entendeu? Só um plus, gente, que outro dia a gente rende essa pauta, mas só para vocês entenderem o valor desse tsunami mesmo. A evolução foi tão rápida da contração que na hora que eu decidi ligar pro doutor, pelo amor de Deus, essa coisa eu não conseguia conversar. Pelo tom de voz, ele vai pro hospital. Aí já tô indo, já tô correndo, né? Dentro do elevador, saí correndo e tal, enfim. E foi maravilhoso. De certa forma, ter que viver o parto natural, porque eu tinha medo de fazer essa escolha. Na minha cabeça, eu teria o parto normal com um pouquinho de anestesia, sabe? Mas ser, entre aspas, empurrada para o parto natural, pela natureza, foi maravilhoso. Porque, gente, eu me senti tão forte depois dessa experiência. Eu me senti uma leoa. E eu tenho a coragem, se eu tiver o 3º filho, de ter parto natural de novo. É o meu desejo. Que maravilha, muito bom. E o bebê vai ficar de cabeça para baixo, o próximo, tá bom? Vai, porque dessa vez eu não vou fazer tanta estripulia, não. Eu vou me cuidar melhor na gestação. Muito bom, muito bom. Tá de parabéns. Foi ótimo te ouvir. Eu acho que informação transforma, informação liberta, e a gente está aqui propagando informação de qualidade. Eu acho que é praticamente um serviço, né, social, né, de ajudar as pessoas, né, a ter conhecimento e buscar os próprios caminhos. Muito bom, foi maravilhoso. Obrigada, doutor. Gratidão. Pra Dá um fechar, beijo na quero dizer família. o seguinte, não ter medo, né? Não tenha medo, mas procure um profissional capacitado. É um procedimento muito simples, mas, né, a pessoa tem que saber o que está fazendo. E é isso aí. Exatamente.